para conceder uma entrevista coletiva e já distribuir algumas burdoadas na imprensa. Desta vez, parece que não foi pro Donos. Parece que foi pro Sala, que fizeram lá uma contabilidade de quem é quem no Grenal, um mano a mano. A gente fez na rádio, mas a nossa contagem é outra. A do Sala deu 7-4 pro Inter, e o Renato fez referência a isso. No Donos da Bola Radio ontem a gente fez, deu 8-3 pro Internacional. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, pelo menos eu acho. Mas o Renato tem que... Ficou pior pra gente. Sim, não, mas é bom, ele fez referência ao 7-4. Deixa pro Sala. Mas assim, ó, o Renato tem que entender que, e eu expliquei isso ontem na rádio, que esse tipo de mano a mano, de brincadeira que se faz, não mostra qual é o melhor time, não mostra qual é o melhor trabalho e não mostra nem qual é o momento. Se é do Internacional ou se é o do Grêmio, o melhor. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso aqui no Donos. Que bom que temos o Renato na aldeia para esquentar ainda mais, ainda mais. Alô, Luiz Soares, valeu a força aí. Também nos ajudou bastante. Estamos entrando no ar na TV Bandeirantes para todo o estado do Rio Grande do Sul, com live no YouTube também. E é na live do YouTube que está a nossa enquete interativa hoje, perguntando para vocês quem pode decidir o Grenal. 4 alternativas: Bitelo, colocados em ordem alfabética. Por que o Bitelo? Tá ali, ó, a Paulinha Pires colocou em ordem alfabética, por isso que o Wanderson é o último. Bitelo, Pedro Henrique, Soares, Wanderson ou algum outro jogador, quem pode decidir o Grenal? Tiger Junk, Central Band do Esporte, Renato começou a falar e na pergunta do Matheus Dávila já deu a primeira bordoada. Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Renato tá falando no CT Presidente Luiz Carvalho, em entrevista coletiva pré-Grenal. Ele habitualmente sempre gosta de falar antes dos clássicos Grenais e dessa vez não foi diferente. A gente vai reproduzir a resposta dele para a pergunta do Matheus Dávila, que questionou a ele sobre o momento do Inter, o momento do Grêmio. A gente vai reproduzir a pergunta do Dávila e também a resposta do Renato. E presta atenção que ele já deu algumas cutucadas por aí. Renato, é o início de um trabalho ainda, né? Mês de março, um clássico pela primeira fase do campeonato. Vocês estão muito bem colocados, o Grêmio é o primeiro, o Internacional está também encaminhado aí para a segunda fase. Mas um Grenal nesse momento, nessa altura da competição, com o Grêmio em formação, tá? Para um time em formação, na verdade. O seu time tem mais a ganhar ou a perder nesse clássico? Porque a grande discussão pública é justamente essa, né? Um time em formação, que é o Grêmio, contra um time que já tem uma estrutura, uma base formada. Esse Grenal, o que significa para você nesse sentido? Eu acho que essa pergunta tem que responder são vocês da imprensa. Vocês acompanham bem o Internacional, acompanham bem o Grêmio. O Internacional vem com uma boa base do ano passado, fez um excelente campeonato brasileiro. O Grêmio esse ano montou um grupo, muitos jogadores novos, entendeu? Um grupo que está em formação. Mas você vai me perguntar o que eu acho do Grenal. Tem a rivalidade, o Grêmio quer ganhar, o Internacional quer ganhar. Agora, quem ganha mais, quem ganha menos, aí vocês são pagos para isso. Aí é a opinião de vocês, entendeu? Vocês têm que opinar. Tem muita gente que está falando aí que o Internacional é o favorito, que tem todo o direito, entendeu? Eu só não entendo, na hora de montarem a seleção do campeonato, tem 7 jogadores do Internacional e 4 do Grêmio, que eu não tenho nada contra. Se tivesse mesmo 10 jogadores do Internacional, aí eu pergunto para vocês. De repente eu vou adiantar o trabalhinho de vocês. Se o Internacional é favorito, aliás, muitas pessoas da imprensa, que eu respeito a opinião, falam que o Grêmio é favorito. Mas na hora de fazer a seleção, tem 7 jogadores do Internacional. Aí que eu falo, toma esse soco na ponta de faca. Vocês mesmos dão um soco na ponta da faca. Explique isso para mim. Como que pode? O Grêmio favorito, mas tem menos jogador numa seleção, que eu não tenho nada a ver, bem pelo contrário, podia ser todo o time do Internacional, todo o time do Grêmio, sem problema algum. Agora, num dia o Grêmio é favorito, no dia seguinte, na hora de votar, não, vou botar mais jogadores do meu time. Sabe, é difícil de entender alguns de vocês, mas não tem como fazer. Eu aprendo com vocês todos os dias, sinceramente eu aprendo mesmo, puxa vida, vou continuar aprendendo. Agora, fala uma coisa hoje, no dia seguinte é uma opinião diferente. Aí é fácil, né? É muito fácil ser comentarista. Nossa Senhora. Isso é que nem treinador, Renato. Escala um time hoje e na rodada seguinte um time diferente. O Renato não entendeu a pergunta do Dávila. Vou tentar ajudar aqui, já que ele teve humildade para dizer que aprende. O Dávila perguntou se o Grêmio tem mais a ganhar ou a perder. E ele respondeu o que ele queria responder. Quem é o melhor? E aí ele joga a responsabilidade para a imprensa. Que bom, de novo eu digo isso, eu faço um meme aqui, né? Que coisa horrível ter técnico com calça de tergal na beira do campo. A gente quer o Renato.
A gente quer o Renato para esse tipo de manifestação e porque a gente possa debater, fazer vídeo no YouTube, isso é maravilhoso. Mas vamos tentar colocar aqui, como diz o JB, vamos ordenar isso aqui, vamos organizar. O Sala de Redação fez uma enquete ontem e fez, na contagem deles, deu 7-4. 7 jogadores do Internacional, 4 do Grêmio. O Donos Rádio, segunda a sexta, 19 horas na Rádio Bandeirantes, deu 8-3. Renato fez referência ao 7-4. Vejam como estão parecidas as contagens. Só que tem uma coisa, gente, que eu tenho que dizer para vocês e que eu falei na rádio ontem. Isso não mostra quem é melhor, quem chega melhor, quem tem melhor trabalho. Porque um time não se faz de individualidades. Fosse assim, não precisaria ter o jogo do Flamengo contra o Al Hilal, não precisaria ter o jogo do Barcelona contra o Internacional. Ó, aqui dá 8-3. Então terminou, tá 1-0, tá 2-0, tá 3-0. Não é assim que funciona o futebol. Então, isso é quase que uma brincadeira que se faz. É claro que do ponto de vista, imagino que do Sala e no Donos, a gente sabe disso com seriedade, mas é uma análise bem humorada. Pelo menos eu vejo assim, mas incomodou e perturbou o Renato a ponto dele falar sobre isso sem ser questionado sobre isso. JB. Tá, mas aí algumas questões. Acho que eu vou matar e vou colaborar. Vou dar um exemplo que vai colaborar com o que tu disseste, Meneghetti. Qualquer um, no começo do ano, escalaria o Ferreirinha. Só que o Vina, todo mundo tá achando que tem que ser titular porque encaixa melhor no jeito de jogar do time. Então, às vezes, os jogadores encaixam. De repente, tu vai colocar o time que nós fizemos ali na nossa seleção, que foi 8-3, é? 8-3? A nossa deu 8-3. A nossa deu 8-3, o Renato vai ficar louco quando ficar sabendo. Mas, claramente, o Renato ouviu o Sala de Redação, tá? Ontem eu saí daqui, fui ouvindo o apito final até em casa, depois cheguei em casa e botei pra rodar no YouTube lá, fui ouvir, né, os colegas e tal. Sim. E aí tava exatamente o que o Renato falou aqui, esse daqui não é pra nós. Então o Pedro Ernesto assume que o filho é teu, o Bagé é teu filho, o Potter, tava até o Felipe Duarte lá. Bagé já voltou de férias? Hã? Bagé já voltou? Bagé voltou pro Grenal, os caras fizeram um planejamento pra ele voltar pro Grenal lá do RH da emissora. Uma letra pra ti aí. Eu não falei nada. Ele falou planejamento. Não, é que tipo, o Bagé voltou ontem pra voltar pro Grenal. Ele vai ter que assumir os BO dele a partir de agora, se o Grêmio ganhar ou perder. Aí tava assim, ó, o Bagé tocando favoritismo pro Inter e o Potter tocando favoritismo pro Grêmio. Uma coisa que acontece desde que inventaram o Grenal. Vai, Ribeiro. Planejamento faz quem planeja. Quem não planeja nada, só fala do planejamento. É uma diferença muito grande. Tá. O Renato planeja ou não planeja? Senti uma resposta para ti, JB. Não, o endereço não é o Renato, o endereço é JB. Falando genericamente. @JB. Tá. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho que eu errei, né? Eu acho que eu errei. Né? Eu tenho certeza. Não, que bom, não tem problema nenhum. E fico feliz em ter errado. Errou no quê? Não, porque mas com titulares. Eu estava apostando no Grêmio com reserva. É óbvio. Também, às 7 horas, tu carimba lá, me manda um WhatsApp lá, seu incompetente. Até lá não, tá? Mas, ao que parece, eu errei e o Grêmio vai com o que tem de melhor e vai provavelmente poupar na última rodada contra o Ipiranga, porque aí na quarta-feira teria a Copa do Brasil. Tá bem, beleza, não tem problema. Vibro com isso, porque isso melhora o produto e esquenta mais o Grenal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, existe um mar de obviedades aí que, pelo debate, a gente acaba esquecendo. E aí eu vou tentar ser um pouco coerente com aquilo que eu penso de futebol. Que o Inter tem um time mais pronto, me parece uma obviedade. O próprio Renato sabe disso. Que o Internacional tem um time mais treinado, é uma obviedade. O Inter tem uma sequência de trabalho. Que o Grêmio está em formação e a gente não sabe qual é a verdade, porque o Grêmio tem 2 jogos com um esquema diferente e que encantou, beleza, mas são 2 jogos, é um recorte muito pequeno. E que esse contexto transforma o Inter em favorito, me parece uma obviedade. Não! Eu posso... Vai lá, Ribeiro. Vou terminar. Então, que o Inter chega melhor para o Clássico, me parece uma obviedade por uma sequência de trabalho. Ah, mas aí o fato de ser na arena, isso diminui. Beleza, eu concordo. O fato do jogo ser na casa do Grêmio, e o Grêmio ter grandes individualidades, isso ameniza isso aí. Mas não muda. Na minha opinião, o Inter chega num momento mais pronto do que o Grêmio. Eu acho que o Renato não entendeu uma coisa sobre o mano a mano, que é talvez aquilo que eu vou tentar falar agora. O Inter é melhor que o Grêmio. Se tu pega o time do Inter em relação ao time do Grêmio, o time do Inter é melhor. Só que eu concordo com o Renato, talvez pro momento do Clássico o Grêmio esteja melhor.
O time do Inter, se tu pega do 1 ao 11, os jogadores, comparando com os do Grêmio, eles são melhores. E isso é um fato. A realidade se impõe em relação a isso. Só que no momento, o Grêmio está melhor que o Internacional. O campeonato diz isso. Aí não precisa ser nenhum gênio, nem querer observar nada. A tabela está mostrando, o Grêmio está melhor que o Inter. O Grêmio fez mais que o Internacional neste campeonato. O Grêmio fez mais do que o Internacional nas primeiras partidas do ano. Então o Grêmio está melhor, mas o Inter é melhor. É difícil, mas essa é a realidade. O presidente Barcelos ontem deu uma entrevista para o Diori Vasconcelos e ele foi claro. Eu achei muito sincero o presidente Barcelos dizendo, olha, nós não temos o mesmo nível de futebol do ano passado. Transparente com a torcida, não precisa mentir, todo mundo sabe, todo mundo viu. O presidente não está desconexo da realidade, fica aqui o elogio para o presidente, que é bacana quando vê um presidente que é lúcido, que é ponderado, chega assim, ó, torcedor, nós não alcançamos. Achamos que é começo de temporada, tem também os jogos, o perfil do gauchão. Não é vacina. É vacina. Não é vacina. Não é vacina. Aquilo disse antes, não acho. A frase do presidente Barcelos, eu ouvi essa entrevista só para tentar ajudar o jogador. Ela é lúcida. Ele falou o seguinte, nós ainda... Isso. O JB fez a leitura correta. Assim. Ele não falou assim, só que literalmente não é assim, nós não estamos repetindo o futebol do ano passado. Não foi isso. Foi assim, nós ainda estamos buscando a performance do segundo semestre do ano passado. Isso é verdade. Mais ou menos essa linha, tá? Não, ele usou a palavra... É diferente. Ele usou, não estamos... Ele usou, eu botei inclusive no meu blog com as palavras, ele usou a palavra óbvio. Mas é que assim, ele não pode brincar. Isso sim. Ele disse assim, óbvio que eles ainda não atingiram o nível que estavam no final do ano passado. JB, eu entendo o teu elogio, só que ele não pode brincar com o torcedor tem noção do que está vendo, né? Isso é óbvio, Mas quantas vezes mesmo não, o Renato tudo chegava bem. e dizia que o torcedor querendo... Sim, mas o torcedor do Internacional faz essa crítica ao Inter. Então, se ele dissesse qualquer coisa ao contrário, seria bizarro. Seria brincar com a inteligência do torcedor do Internacional. A crítica do torcedor do Inter é por que não repete o futebol do ano passado contra adversários mais fracos com o mesmo time? Se ele chegasse numa entrevista e dissesse estamos próximos ou estamos fazendo o mesmo, você ia brincar com a inteligência do torcedor. Vamos só recordar que mesmo no ano passado, embora o Internacional realmente não tenha ainda na temporada repetido o desempenho do segundo semestre do ano passado, o Inter teve mais dificuldades com os menores. Isso. E o Inter até agora enfrentou apenas o Campeonato Gaúcho, vai jogar agora o primeiro teste do ano, que é o Granal. E quando fez enfrentamentos com Palmeiras, Atlético Mineiro no segundo turno, Flamengo, o Internacional teve bons desempenhos. É a tese do Mano. A tese do Mano é que o Campeonato Gaúcho atrapalha o desempenho do Inter. E eu concordo com o Mano. Acho que o Internacional vai produzir no Grenal um futebol muito mais parecido com o que ele teve no final, porque o jogo é diferente, o adversário é diferente. Colocaste um ponto na tese do Mano, eu posso botar uma vírgula? O Campeonato Gaúcho atrapalha o desempenho do Inter, vírgula, do Grêmio, vírgula, do Juventude, vírgula, do Caxias, vírgula, de todos os outros times, vírgula. Só uma última aqui rapidinho para falar. Para defender o nosso lado, botar um ponto nessa discussão. É muito fácil ser jornalista e tal. Primeiro que tem VAR, né? Tem vários caras que pegam nas redes sociais cortes completamente desconexos e vão lá e jogam. Então, a gente tem o VAR também, mas o que eu quero alertar sim, muda bastante, porque se tu me perguntasse, eu ainda brinquei com isso ontem aqui, se tu me perguntasse, Meneghetti, sexta-feira, ao meio-dia, sobre quem era o amplo favorito para o Clássico, era o Inter. Os dois jogos do Grêmio, sexta-feira passada, uma semana depois, passados os dois jogos do Grêmio, com esse ajuste de formação, com esse encaixe, eu estou dizendo, olha, eu não vou dizer favorito, não é necessariamente o termo, mas quem jogou um futebol de melhor nível nos dois últimos jogos foi o Grêmio. O nível de futebol que o Grêmio alcançou contra Novo Hamburgo e Campinense, o Internacional não chegou. Sim, mas o Inter jogou contra quem, Ribeiro? Tá, daqui a pouco nós vamos entrar mais nessa aí de favoritismo. Mas é que tu entende como que em uma semana, dois jogos mudou, porque é o que tem para analisar, não tem como fazer diferente. Daqui a pouco a gente vai palpitar na KTO, vamos ver se tem favorito, o palpite de cada um, vamos tirar essa turma do muro. O Renato, eu não sei se já terminou, acho que já encerrou, né, a coletiva do Renato lá no CT. De novo, quero saudar que a assessoria do Grêmio tenha disponibilizado o Renato para falar na antevéspera de um jogo tão importante como é o Grenal. Obrigado, valeu, é isso aí. E que bom que é o Renato, como eu faço a figura, que não é um técnico que usa calça de tergal, daqueles que vai lá, fala, tu espreme e para tu tirar uma notícia é muito difícil. O Renato vai lá e já na primeira, segunda, terceira resposta já vem manchete.
Igor, tem mais um trecho aí que a gente separou da manifestação do Renato. Só nos informa se o Renato já terminou a sua coletiva ou não, por favor. Já terminou, Meneghetti, terminou. Ele já concedeu sua entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho. E agora a gente ouve o Renato falando um pouco mais sobre o jogo do ponto de vista técnico. Os testes que ele pode fazer ainda no Clássico Grenal e de que maneira o Grenal vai servir para ser um teste para essa equipe que está em formação, como ele mesmo diz. A gente ouve Renato Portaluppi. É mais um teste. O Grêmio está cheio de testes esse ano. O Grêmio é grande. O Grêmio tem estadual, o Grêmio tem Copa do Brasil, o Grêmio tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai ter vários testes bons esse ano. Mas eu acho que todo dia o Grêmio é testado, independente da força do adversário, entendeu? Se você não ganha o jogo do Campeonato Gaúcho, o teu grupo não é bom. Se você ganha, muita gente fala que não é nada mais que obrigação. Tenho visto os campeonatos estaduais do Brasil todo, tenho assistido muitos jogos e muitos grandes estão pelo caminho. Inclusive na Copa do Brasil, estava vendo o jogo do Botafogo ontem. Então hoje em dia não tem mais aquela camisa vai ganhar o jogo. A camisa vai ganhar o jogo dependendo daquilo que você produzir dentro do campo. Então até então o Grêmio vem invicto no Campeonato Estadual pelo trabalho que a gente vem fazendo, de todos os departamentos aqui dentro do Grêmio. Sempre respeitando o adversário. Amanhã, no domingo, nós temos o nosso maior rival, que é o Internacional, mas o jogo é tão duro quanto qualquer outro jogo. Todo mundo quer ganhar hoje em dia. Hoje em dia não tem mais jogo fácil. Aliás, nunca teve, para falar a verdade, né? Tem essa rivalidade. O Mano está fazendo um bom trabalho lá, da mesma forma que o Grêmio também está andando bem aqui. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós iríamos nos encontrar num clássico. Provavelmente temos grandes chances de termos mais clássicos aí de repente passando uma semifinal para a final. Enfim, o importante é o jogo de domingo, o importante é tudo que o Grêmio vem fazendo no campeonato, já conseguiu a classificação antecipada. Tudo que nós poderíamos ter feito para esse jogo a gente fez. Agora é esperar os acontecimentos no domingo, às 20 horas na Arena. Olha só, um outro assunto que surgiu ontem à noite na revista Placar e que já coloca Luizito Soares como o grande protagonista do Grenal. Já seria um dos grandes nomes, porque é a maior contratação da história do futebol gaúcho. Contextualiza, Igor Jack. Isso aí, Meneghetti. O Soares é a capa da Placar deste mês de março. E na capa da Placar está a entrevista que a revista fez com o atacante do Grêmio. E em uma das partes da entrevista, Soares promete gol no clássico e diz que sempre se dá muito bem nessas situações. Vamos ouvir o que falou o atacante uruguaio. Lo bueno de los clásicos tiene que ser, para mí, el espectáculo. El espectáculo que la gente tiene que ver. Un buen partido, que haya goles, que no haya problema, que no tengan incidentes fuera del campo. Dentro los jugadores tenemos que ser un ejemplo. Y que la gente lo disfrute, porque es un partido del cual millones de gente lo va a ver. El resumen o el partido mismo son lindos partidos, he jugado muchos clásicos. Y que se quede tranquila la gente de Gremio que en todos los clásicos que jugué, en todos hice goles. Así que es una responsabilidad que hay que assumir também. Bom, já vou colocar aqui a minha opinião. Em primeiro lugar, que eu acho isso maravilhoso e eu acho uma forma saudável de promover o espetáculo. O Soares não desrespeitou a grandeza do Internacional, não fez provocação, acho que não serve como provocação, acho que isso é uma promoção do espetáculo de uma maneira saudável e experiente. Não pensem que ele falou isso de forma desavisada, que ele não sabe o impacto que uma declaração sua, um dos maiores jogadores em atividade no futebol deste país, na semana do Grenal, que isso vai ter um impacto pequeno. Não, ele sabia que isso teria uma repercussão gigante. Então, nada a opor, acho maravilhoso isso. Agora, que isso vai ser, daqui a pouco eu vou trazer o Tiger para debater, que isso vai ser usado no vestiário, cara, isso é tão antigo quanto caminhar para frente. Que isso vai ser usado lá pelo Mano Menezes, pelos dirigentes do Internacional, no dia a dia até domingo, nas conversas de entrada de café da manhã, de restaurante, não vai para a palestra do Mano. Mas que vai ser usado já a partir de hoje, isso eu não tenho dúvida. Eu fico pensando se a marca Spam não oferecesse um bom pão. Eu ficaria espantado. É como se o melhor centroavante do futebol brasileiro, o quinto maior artilheiro do mundo, não dissesse que faz gols.
Para mim, é normal. Só que tem um detalhe, né? Não tirem, não estou dizendo que nós estamos fazendo, mas não tirem de contexto o que ele falou. Ele não disse que vai fazer gol neste Grenal, neste domingo. Ele disse que fez gols em todos os clássicos que jogou. Pode ser que não seja nesse, pode ser que seja no próximo, no outro, ou quem sabe nem neste ano. Ele prometeu o gol. Aí tu não pode tirar do contexto. Ele não disse que vai fazer. Fiquem tranquilos, torcedores do Grêmio. É que a história, pensa assim, ó, a história fiquem dele é tranquilos, essa. torcedores do Grêmio. Eu me esforço em todos os treinamentos. Não foi isso que ele disse. a Tem um história- Grenal daqui a 2 dias. É que a ele disse história assim, dele é essa, né, fiquem Meneghetti? tranquilos, torcedores do Grêmio. Eu faço gol em todos os clássicos. Mas ele assume É essa que a história responsabilidade. dele E é assume a essa. responsabilidade. Ele diz, A é que tu tá história tirando... dele. Não, Não, é que assim, ó, tu tá tirando Ele uma não disse, responsabilidade. em algum momento tu tá ele disse, tirando uma "Vou responsabilidade. fazer neste domingo". Tu tá tirando uma responsabilidade que ele quis assumir. Eu não estou tirando... E o mais pelo amor de bacana Deus, é eu nem justamente tenho essa isso. E petulância. não foi uma declaração arrogante, não foi uma Mas declaração não é. prepotente, não foi uma declaração pro-Inter, A foi uma história declaração dele é essa. interna pro seu torcedor, dizendo, gente, eu sou o cara, deixa comigo que eu vou resolver. Ele falou isso e ele disse, eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu assumo. Cara, perfeito, mas Maravilhoso. perfeito. Pra mim, maravilhoso. Ele prometeu pro torcedor dele gols. E é óbvio, tu fosse brilhante na primeira parte da tese. Depois estragou toda ela, mas tudo bem. Tá, mas na primeira parte da tese, a Marquespan é o melhor pão do Brasil. Ele vai me oferecer o E melhor. eles oferecem e dizem assim, ó, o Marcelo é o rei do pão e ele diz, eu vou fazer o melhor pãozinho francês. E quem come o pãozinho francês da Marquespan diz, pô, é verdade. Eles prometem, eles entregam. Pronto, quem prometeu só tem que entregar. Ele chegou e disse, eu assumo, ele falou, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Mas é óbvio E que ele vai ele assumir. falou que ele estava prometendo. Cara, no meu canal de YouTube, as pessoas, não, os caras começando a tirar uma responsabilidade que ele puxou. assumiu. Ele disse, claro. ele fala Bom, isso. então Eu a gente- quero essa então a gente tem que responsabilidade. pegar, não sei exatamente, Meneghetti, se tem isso, mas a gente falou internamente e fui eu que trouxe, então eu vou trazer. Então vamos pegar declarações anteriores de jogadores do Internacional, como foi o Wanderson, por exemplo, que disse que vai ganhar o Grenal. Pronto, ele vai ganhar o Grenal. Então a responsabilidade do Wanderson é tão grande quanto a do Soares. O Soares promete um gol, o Wanderson promete a vitória. Fala, Guerreiro. E certamente vai ser colocado isso daqui a pouco, o Diogo. Sabe que da forma que eu vejo, tirando o vai e vem das coisas, que é vai e vem, tu andar pra frente mesmo. Pô, pelo amor de Deus, já foi uma coisa muito pior. O cara é grande demais. E ele sabe o quanto ele é grande. Ora, qual é o torcedor do Grêmio, Meneghetti, que não espera do Soares o gol do Grenal? Me diz. Todos os. Ele só sublinhou o que todo mundo espera. E o legal é que ele é tão grande, e ele sabe disso, que ele assume essa responsabilidade. Que beleza! Não foi como uma vez um repórter muito bom, chamado Leonardo, estava no Beira-Rio, entrevistou, eu não me lembro o nome do atacante. Zezinho. Agora. Zezinho. O repórter esse aí, o Leonardo, foi o cara. E aí, e o Zezinho veio, a defesa deles é horrível. Aí ele usou até... Eu acho até que ele usou o plural e depois errou no... Mas enfim, mas era para isso, tá? E aí, o que ele fez, o Zezinho, inadvertidamente, tá? Ele provocou e ele colocou uma qualidade pejorativa no seu adversário. Sim. Isso foi uma outra coisa, deu um rebuliço na época, Sim, um horror. deu. E até o Zezinho não fez gol. Não, e foi 1-0 pro Grêmio, gol aos 45 de Zé Alcino, escanteio cobrado por Ronaldinho Gaúcho. O Grêmio ganhou o então, Grenal. tá. 99? 98, 99, não me lembro isso aí. exatamente o ano, mas é isso aí. Mas não é o caso. Não é o caso. Não Tem um é detalhe, menosprezo Ribeiro, assim, nenhum. que eu acho que aí eu tenho uma divergência com o Diogo Rossi e um pouco contigo. Um pouco. Eu acho maravilhoso o que o Soares fez, eu acho que é uma forma saudável de promover o Grenal. Agora, não é comum, não é normal Sabe que os por quê? jogadores, só para concluir, digam isso, esse é o primeiro ponto. Não é todo o Grenal que tem um jogador dizendo assim, fica tranquilo aí que eu me garanto que eu faço gol. O Lima sonhava É que ele com não gol. fala dessa Mas o forma, Lima, né? tô dizendo, tu tá lembrando o Lima dos anos 90. Tô dizendo, não é toda semana que tem esse tipo de declaração que pra nós da imprensa é maravilhosa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a divergência minha com o Diogo. Ele tá normalizando, é isso que eu tô tentando mostrar. Não é normal. Isso não, tanto é que todos os jornalistas do Estado, e vai virar manchete nacional, estão falando sobre isso. Então, normal não é, infelizmente. O que eu mais queria é isso aí. É o Lima sonhando com um gol, é o Figueroa fazendo declarações fortes antes do Grenal, o Yura também. Isso era maravilhoso. Essa forma
saudável de promover, que o Zezinho não fez. O Zezinho, na época, classificou e rotulou a defesa adversária. E isso pode remeter para a violência. Não, eu nem citei esse episódio porque são completamente diferentes. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui, por favor, eu já vi gente fazendo isso. Não joguem essa responsabilidade na imprensa. Porque vocês, a imprensa... Não, cara, quem falou foi um protagonista do espetáculo. Não foi a imprensa que inventou. Nós só estamos reverberando e analisando uma manifestação que, no meu entendimento, não é usual, não é comum, mas é maravilhosa. É que talvez a culpa seja até minha, né, Meneghetti? Porque, assim, quando ele fala, ele não garante o gol no jogo de domingo. Que, pra mim, tem sentidos completamente diferentes. Ele indiretamente sim, porque ele faz gol em todos os clássicos, né? Mas é que não é Ele faz gol em todos os é que aí que tá, não é todos os clássicos, todos os jogos, todos os clássicos que ele jogou. Sim, claro, ele jogou vários clássicos, Liverpool e Everton, Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid, Feyenoord e Ajax. Ele jogou, só que não fez gol em todos estes jogos que ele esteve em campo. Ele fez em todos os clássicos que disputou. Ô, Diogo, para que tá feio, Diogo. Não tá feio. Para que tá feio. Olha só, vou falar uma coisa aqui, ó, pra você que tá em casa. Toda segunda-feira depois do Grenal, toda segunda-feira depois do Grenal, esse programa aqui dá um show, é um espetáculo. Mas é assim, todas as segundas-feiras pós-Grenal, a gente deu um show de transmissão, assisto Donos da Bola. Mas eu não sei se é essa a próxima segunda-feira, uma segunda-feira depois de um Grenal qualquer. Para, cara! Se ele deu ele falou 72 horas antes de um clássico Grenal que sempre faz gol. É óbvio que ele tá falando desse Grenal. É óbvio. A tua dificuldade de entender, eu respeito. Só que eu não esperava que tu tivesse. Eu vou chegar no meio termo, tá? Não sei. Porque as duas leituras podem ser aceitas. Agora, é verdade, se tu pegar a frase literal do Soares, literal, ele não disse que faz gols em todos os jogos que são clássicos. Ele faz gol em todos os clássicos. Ele faz em todos. Aí é fácil, só um pouquinho. Eu tô fazendo, eu vou mediar. O que o Diogo falou é exatamente o que o Soares disse. Agora, a tua leitura... Mas é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Isso depende de quem vê. Ribeiro, ouve a frase dele. Tá na placar. Já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio, porque em todos os clássicos que joguei, em todos fiz gols. Exatamente. Mais do que isso, e aí a tese do JB, ele está dizendo, ele não é responsabilidade. É uma responsabilidade que precisa assumir aqui. Palmas para o Luizito Soares. Isto é maravilhoso. Assim, ó, isso aí chama-se interpretação. Tá aqui, ó, em todos os clássicos que joguei, em todos eu fiz gols. Sim, mas isso aí tá ali o que ele tá dizendo. Não precisa interpretar o que ele diz, né? Não, mas então tá sendo interpretado ao contrário. Quais são assim, ó? Quantos clássicos tem o Grenal? Quantos clássicos? Quantos jogos tem o Grenal? Vai para quantos jogos tem o Grenal? 438, entendeu? Quantos Grenais foram disputados? O Soares vai jogar quantos Grenais? 15? Não vai. Se ele fizer em todos os clássicos, ele continua fazendo Grenal. Isso é uma tentativa, na minha opinião, e eu respeito, nós estamos aqui debatendo. Isso é o literal. Do jogo, de transformar o que o Soares disse em algo normal. Vamos ver qual é o jogador daqui pra frente que vai ter coragem, como ele disse, por isso, de dizer... Aqui, ó, não se preocupem, eu faço gols em todos os clássicos. Não, só um pouquinho. Qual foi a última vez que tu viu alguém dizer isso? Vamos pegar o histórico, vai nos ajudar o fato, né? Vamos pegar isso, depois, eu não sei, que ficou meio sobressaltado. Pegue todos os clássicos que o Soares jogou. E vê se ele realmente fez em todos os jogos. Eu não sei. Tu vai ver que não, vai ter um par sem real que ele não fez gol. Eu vou fazer um pedido. É fácil de entender, né? Eu vou fazer um pedido. Ribeiro, eu não preciso diminuir a capacidade de quem não consegue, que quem não concorda contigo, entendeu? É fácil. Não, eu posso não concordar contigo e não é por isso que eu te acho menos ou mais inteligente. Eu já falei isso. Muito inteligente. Agora, cara, vamos respeitar o ponto de vista um do outro. Tanto é... Eu tenho uma maneira de ver diferente. Tanto é que eu estou aqui de forma mediadora, aceitando as duas teses. Tu não precisa me criticar. Não, mas é que tu, me critica pelo que eu estou fazendo. Criticando não pelo que eu não estou fazendo. Entender. Eu não acho que a questão é de compreensão aqui, eu acho que é questão de divergência. Não, é uma questão de leitura. Divergência, Ribeiro. Mas é uma questão de leitura que eu estou falando. É de leitura, divergência. Isso não é se fácil ou não. Beleza. Não é porque tu não concorda comigo que eu vou dizer, mas, pô, é tão fácil entender. Não. Ô, Meneghetti,
Vou repetir, eu estou aceitando as duas leituras. Não adianta tu dizer que tu aceita e chegar e terminar dizendo que é fácil de entender. Não é. Eu não acho que a tese do jogo é difícil ou fácil, eu só não concordo. É que a forma como tu está desconstruindo, tu está de forma indireta desqualificando essa leitura. Eu não estou, quem está fazendo isso é tu, com o nosso argumento, com o meu argumento. Eu acho que não. Senhores, assim, ó, nós estamos diante de um fato que vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Porque não é comum. O Meneghetti citou um fato dos anos o Lima em 90, o Ronaldinho Gaúcho do começo dos anos 2000, o gol lá do Zé Alcino e tal, do Zezinho, e agora, 20 anos depois, acontece uma situação parecida. Nós estamos diante de um fato dos mais maravilhosos da história do Grenal. Dos negócios mais bacanas. Porque nós temos o jogador mais famoso do estado. Acho que é que todo mundo... Eu tive que mudar de opinião. Eu mudei de opinião e admiti, não, o Baldasso está certo. Eu disse ontem aqui. Esse é o Grenal mais esperado dos últimos tempos por conta... Deixa eu falar, eu te ouvi falando tuas bobagens. Por conta do... Isso é desqualificado, entendeu? Mas eu estou desqualificando. E a algum momento eu sou responsável pelo que o JB diz, né? Não, eu estou desqualificando. Não, está desqualificando sim. Faz que nem o Soares, assume o que tu... Mas eu assumo o que eu falo. Eu assumo o que eu falo. Tu está desqualificando e me ofendendo. Estou desqualificando e te ofendendo e estou dizendo que o Diogo Rossi só veio uma semana aqui porque se ele viesse mais ia dar confusão. O fato assim, ó, eu já até esqueci o que eu ia falar, mas vamos lá. O fato maravilhoso, o fato maravilhoso é o Soares fazer uma provocação, uma promessa, eu vou dar a minha visão, se vocês pensam diferente, tudo bem. Uma promessa de gols, dizendo que ele vai marcar em clássico, dizendo que ele, tá bom, tu quer colocar que não é nesse clássico, tudo bem, quer ter essa licença poética, beleza. Só que o mais maravilhoso é que ele não foi arrogante, ele não foi ofensivo, ele não foi prepotente, ele comunicou com o seu torcedor. Cara, ele foi diferenciado até nisso. E disse, eu assumo as minhas responsabilidades, que é uma coisa que muita gente nesse programa aqui deveria fazer e não faz. Mas enfim, é verdade. Ele foi, cara, do começo ao fim ele foi perfeito. Só que infelizmente, Meneghetti, os caras do Donos da Bola versão 2050 vão lá nos arquivos e vão olhar e dizer assim, vamos ver aquela declaração. Ô Paulinho, se eu fosse tu, eu ia só até a declaração do jogador e tirava o debate. Porque eles vão ver o debate e eles vão dizer, tem aquela declaração maravilhosa do Soares e vão ver dois integrantes desse programa passando o pano, tirando a responsabilidade que o cara pediu para botar. Eu acho que a divergência não é de semântica aqui, se é todos os clássicos, não é essa a divergência. A divergência é, na minha opinião, eu enxergo assim, é que o Diogo e o Ribeiro tratam esse fato como normal. Não, pequeno. E eu acho, pequeno. E eu acho que o fato é tão grandioso, tão maravilhoso, tão espetacular e saudável na promoção do clássico que a gente está falando há 10 minutos. Aliás, vou confidenciar aqui, nós iríamos abrir o programa com esse fato. E imagino que muitos programas esportivos iriam abrir com esse fato, não fosse a entrevista coletiva do Renato, que foi justamente colada na abertura do programa. Então, não é se ele vai marcar em todos, se ele faz em todos, não é essa a divergência. Não, mas é essa. A divergência é que tu e o Diogo, na minha opinião, estão diminuindo o que o Soares disse. E vocês estão aumentando. E vocês estão aumentando. É isso? Pois é, exatamente. Então, nós achamos que aumentando e nós estamos diminuindo. Que é maravilhoso isso. Mas isso não está em discussão que é maravilhoso. O que está em discussão é o seguinte, vamos dar, o Soares não tu acha que é comum, tu acha que é normal. Não é isso. É que eu acho que... Eu não vou fazer tese aqui isso não é isso. Eu só quero dizer para vocês bem claramente a minha opinião e a minha leitura, tá? Se o Soares não fizer gol domingo, mas fizer num dos jogos finais do Gauchão, por exemplo, ele vai continuar fazendo gols em todos os clássicos. É isso. Isso ninguém discute. Isso aí ninguém discute. Isso aí ninguém discute. Ô, Tiger, vamos colocar o time do Inter aí. Como é que o Mano vem pro jogo? Vamos lá, Meneghetti. Colocar na tela o provável time do Internacional. A gente coloca até aqui uma possibilidade de mudança. Mas antes eu já aviso, é bem improvável. Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, essa é a defesa, sem dúvidas. O meio-campo com Johnny, de volante, ao lado dele, Depena. Maurício deverá jogar pelo lado direito, Alan Patrick e Wanderson, com o Pedro Henrique na frente. A gente coloca ali uma possibilidade, Meneghetti, do Maurício sair do time para a entrada do Baralhas. Dessa forma, o Johnny seria adiantado.
mas não é a tendência. A tendência é que Mano coloque em campo esse time que está na tela. Se ele fizer algo de diferente, vai ser bastante surpreendente. Tá, Igor, time do Grêmio, tem aí? Tenho, vamos lá, Meneghetti. O time do Grêmio que tem uma dúvida também no setor do meio-campo, tá? Vai na tela aí, o goleiro é Adriel, isso sim já está confirmado. Lateral direito, João Pedro, titular nos últimos jogos. Bruno Alves e Kahneman, os dois zagueiros. O Reinaldo na lateral esquerda. Meio-campo com PP e aí a dúvida, Carbacho ou Vidiaçante, com Cristaldo centralizado. Bitelo de um lado, Vina de outro e Luiz Soares na frente. Esse é o time do Grêmio. O Renato Portaluppi foi questionado hoje na entrevista coletiva sobre Vidiaçante, sobre Carbacho, sobre a condição do Vina, se o Vina vai jogar. Não deu muitas pistas, mas hoje, no treinamento pela manhã, todos os atletas estavam à disposição, inclusive o Carbacho, que ficou de fora do jogo de quarta-feira por um desgaste muscular, Meneghetti. Você sabe que eu não sou fã do Vidiaçante, eu acho que ele é um jogador comum, assim como eu acho que o Johnny, por exemplo, do Internacional, é um jogador comum, não há nenhum desmerecimento na trajetória, na carreira desses dois ótimos atletas. Eu só acho que eles são comuns, mas, projetando o Grenal, e olhando para o jogo do Grêmio do meio de semana, e olhando de como o Internacional se comporta do meio para frente, penso, Diogo Rossi, que o Vidiaçante seria mais útil especificamente neste jogo do que o Carbacho. Eu estou contigo, Meneghetti. O meu problema para isso é o fato de que o teste que o Renato queria fazer, ele não conseguiu fazer, que era o Vidiaçante com Carbacho. Ele fez apenas o teste do Vidiaçante com o PP. Então, assim, pro Clássico Grenal, apesar de eu concordar plenamente contigo de que o Vidiaçante deveria ser o titular pro Clássico, de que ele combina melhor especialmente com o adversário, eu acho que o Renato vai manter o Carbacho e o PP, e aí se houver dentro do Clássico uma necessidade de alteração, ele vai sacar o Carbacho, especialmente porque o PP é da sua predileção para colocar o Vidiaçante. Fala, Ribeiro. Eu já prefiro com o Villaçante, né? Porque qualquer que seja a ordem dos seus companheiros, o Villaçante é um protetor. Não me emociono também, não seria o meu favorito, né? Mas para o que o Grêmio está tendo, o Villaçante, na minha opinião, para o Grenal, é o mais titular de todos. Né? Além do Soares e do Bitelo, é o Villaçante. O resto eu não sei. Por quê? Porque o Grêmio tem que ter um mínimo de proteção. Já falei para vocês aqui, tá tudo lindo ver o Grêmio jogar, como tá tão bonito. Só que o Grêmio não foi testado defensivamente. E eu tenho muitas preocupações. E o Renato também tem com a vulnerabilidade da defesa do Grêmio. Como é que é essa palavra? Vulnerabilidade. Ô, Tagor, o Mano fechou tudo que é treinamento da semana de quarta pra cá, é isso? Isso, terça-feira foi um treinamento aberto, o último, tá? Que não teve nenhum treino tático, foi um treino dinâmico, de mais trabalhos técnicos de pressão, saída de bola, nenhum indicativo de time. Quarta-feira, treino fechado, ontem treino fechado, hoje treino fechado e amanhã também será fechado. Toda a semana Grenal com treinos fechados, aquilo que a gente falou ontem, Meneghetti, é um metagame de Mano Menezes. Irá surpreender ou está indicando que irá surpreender para, na verdade, manter o mesmo time? Já emenda o seguinte, Tagor, chegou o assunto Luizito Soares, eu vi no canal A Dupla hoje, já no vestiário colorado, né? Chegou, já tive essa confirmação e, obviamente, isto não me foi confirmado, Meneghetti. O Inter tenta também normalizar publicamente essa questão do Soares. Diz que acontece, até porque o Inter também teve jogadores como o Wanderson e o Johnny dando algumas declarações relacionadas ao Clássico. Mas chegou e é bem possível que isso seja utilizado para a motivação dos jogadores. Vocês querem rodar o Wanderson agora? Podemos rodar? Roda. Eu só queria falar Grenal, antes. Só deixa eu falar um ponto antes dessa Vamos lá, situação. um ponto. Eu acho que o Inter está fazendo certinho. Eu acho que o Inter está muito... Isso é um ponto muito interessante para o Beira-Rio. Quietinho o quê? Porque o Inter tá... Os gaiteirinhos lá estão tudo quietinho, Meneghetti. A hora do baile é 8 da noite, do show, do espetáculo. Estão quietinho aqui. Tá, deixa lá. Deixa a gente fechar. Peraí. Gaiteiro. Olha o caráter de jogo. Estão só preservando o gogó. Cortaram ali o Soares, né? Tiraram de contexto, que ele disse que prometeu o gol. Corta aí, por favor. Tem baile na Arena... Domingo, 8 da noite. O Inter vai dar um baile no Grêmio. João Batista Filho. Pode cortar. Tá dito.
Então, segunda-feira, no Donos da Bola, eu quero que abra o programa, viu, Paulinho? Mesmo que eu não esteja aqui. Passa pro com Renato. o baile. Isso. Com o baile. Eu mando aqui, não tem problema. Manda pro Renato. Vou mandar pra ele depois. Ele fica todo dia no WhatsApp com ele, fala na mais uma arena. vez. É isso que vai acontecer. Tá. Parabéns, viu, JB? Parabéns. Não, Se tudo tu bem. queria dar alguma coisa pro Grêmio, tu Tu conseguiu. acha que vale um vídeo no nosso canal? Eu vou fazer no meu. JB diz que vai ter baile. Quando terminar o programa aqui, eu vou fazer no meu. JB diz que vai ser baile na arena. isso aí. E do É Inter. Baile do Inter. Quero ver. Pra quem tem... caráter, hein? Pra quem tem capacidade pra alcançar, sabe que a Sim, questão... que é o meu caso. Obrigado. Tu vai assumir essa responsabilidade? Não, eu O assumo. Soares assumiu a Eu responsabilidade. O Alisson foi galo. Deixa eu dar a mesma declaração, então. Aliás, pode eu cortar assumo aí as que eu minhas mando pro responsabilidades. Renato. Pode cortar que eu mando pro Renato, não tem problema. Eu assumo as minhas responsabilidades, eu assumo as minhas... Agora é a hora que tu diz que não é bem assim, que não precisa, Não, tira a eu minha assumo as minhas, responsabilidade. não tem problema. Agora é a hora que tu dá uma amenizada. Não, tu disse que vai ser baile na arena. Uma das declarações mais maravilhosas do Grenal, o cara dizendo, ele chegou aqui e disse assim, ó, pra mim não tem adaptação, eu tenho que chegar e eu tenho que fazer gol. E ele, foi a primeira promessa que ele fez, ele foi lá e cumpriu. Aí a gente tem um cara dizendo que vai fazer bons jogos no Grenal, Não, nos ele vai cumprir Grenais, essa promessa, vai tá? fazer gols e tudo mais. Ele E a gente vai cumprir já a partir de domingo. Não, eu também vou te acho, avisar mas isso. a questão é o seguinte, é bacana, e aí a gente fica assim, não foi desrespeitoso, não foi ofensivo e tal. Só que, só pra colocar, o que eu acho, tá? É óbvio que eu fiz uma figura de linguagem pra quem é minimamente decente Já intelectual. estamos arregando. Não tô arregando Tá, nada. você adiante? Deixa eu falar, Então Meneghete, fala, porque fala eles não rápido, deixam eu tá falar. falando 1h30. Cara, o Inter ficou quietinho a semana inteira. Bonitinho. Pá, treinamentinho ali, ninguém sabe o time do Mano, mas na verdade todo mundo sabe, aí que o Tiger tá dizendo que é metaverso. Na realidade é, sei lá o que ele tá dizendo, porque é aquele negócio de tu tá ali com as tuas cartinhas e tu não dá, tu fica jogando com o teu adversário. Será que eu vou te dar um, como é que é a carta blefe, boa? no Zap, caso. não sei o que, blefando, isso aí. Obrigado. Ah, será que eu vou vir por truco, por retruco, sei lá o que, eu não jogo carta. Tá, mas tudo bem. O Inter, o silêncio do Inter, o Morro tá muito silencioso, isso me preocupa. Tá bem. Talvez a gente consiga falar do Wanderson logo depois do intervalo. O Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa, intervalo aqui do YouTube, do Donos da Bola. É Donos da Bola. Sabia o que é o Donos da Bola? É o Donos da Bola RS, o programa da família brasileira. Ah, eu tô na expectativa pro Grenal. Vocês estão na expectativa? Eu tô. Tá ansioso pro Grenal, Matheus? Eu tô. Tá? Tô. Quanto que vai ser o Grenal? O Grenal vai ser 2x1. 2x1 vai ser o Grenal, tá 2 a 1. bom. Legal. Pô, esse comentário aqui me pegou, tá churato. Vamos nessa. Oi, Tiger. É verdade que o Grêmio tentou colocar 2 goleiros? Não sei, cara. Acho que não pode, né? Camacuã é Grêmio, diz o Cleiton. Camacuã é Grêmio. Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio. Vamos pra cima, Grêmio. Fora Diogo Rossi, diz o Gilberto. Fora. Diogo Rossi, daqui a 8 minutos vai estar fora do programa. Informação. Informação. Tiger Arregão. Ih, o que eu arreguei? O que eu arreguei? Até afinei a voz, rapaz. Qual é o rango de hoje? Hoje tem salsichone. Salsichão ali no almoço. Mas eu não vou almoçar aqui hoje. Manda o JB embora. Vai embora, JB. Some daqui, JB. Engraçado que o vídeo do Johnny ninguém debateu. A gente falou, o Diogo citou que tem episódio do Wanderson, do Johnny. O Renato falou sobre isso na entrevista coletiva também, que não vale aumentar essa polêmica. Tiger, o JB se entregou. O JB é de se entregar, ele gosta. Gosta de se entregar pro amor. Tiger, falei com o professor Jair de Camacuã, o Jair Pacheco, meu ídolo. Beijo pro Jair Pacheco, uma maior referência da minha vida. Tiger, o Voaden vai ser o melhor jogador do Inter, diz o Andrei. Sempre esse papinho. Para, rapaz. Joga a bola. Acabou? Feito. Tiger Junk, é contigo. Teu palpite na KTO para Grêmio e Inter domingo à noite. Trepidante, pujante, o clássico do ano de 0 para o Grêmio, 0 para o Internacional, Meneghete. Ribeiro Neto. 1x1. 1x1 pro Clássico Grenal. Tá bem. Diogo Rossi. Não sei, depois da declaração do JB eu tô em dúvida, mas 2x1 pro Grêmio. João Batista. Estamos trabalhando forte. O WhatsApp do Renato, agora o Renato tem o WhatsApp e tal, né? Deve estar trabalhando forte por aí. Eu espero Aqui, o ó, mínimo de goleada aí. ao vivo, roubado sueco. Vou roubar do sueco.
Ambas as equipes marcam, tá pagando 1,95. Vou meter, quanto é que eu coloco, Benedetti? 10. 500. 500, tá louco? Tá Perguntou pra 19,50, ó. Fiz a aposta aqui ao vivo. Vai ter gol, vai ter muito gol. Vai ser uns 2-2, 3-2, não sei pra que lado. Vai ser assim. Ué, Ué? e o Vai ser baile? assim. Ué? E o baile? O baile? E o baile? Não é Não, mas o 4-1 Inter vai pro jogar. Inter, 5-1. Aqui, ó. Bom, eu vou o Inter, dizer- você sabe- é que eu sou fã de gaita. Bom, Eu me criei ouvindo porca véia. Então, assim, os caras estão lá quietinho, bonitinho. Numa dessas, pode dar certo. Eu não tenho coerência nos meus palpites na KTO. Eu tô lá para tirar os pilotos suecos. Esta aí, se ele quiser já fazer o Pix, já pode fazer, porque eu vou dar o placar do jogo. Ainda que eu ache, para desespero do Renato, que o Internacional é favorito. Acho que o Internacional tem um time melhor equilibrado, melhor entrosado, respeito o momento do Grêmio. Mas se eu for colocar lá, quando eu for apostar lá, eu vou botar assim, ó. No simples vai ser Internacional. Se alguém for ganhar, na minha opinião, ganha o Inter. Mas o meu palpite, aquele que eu imagino, eu tenho até uma construção do placar. O Grêmio saindo ganhando de 2-0 e o Inter empatando 2-2. Esse é o meu placar. Grêmio 2, Internacional 2 é o placar que eu vou jogar. Mas se eu acho que o Internacional é favorito. Alguém quer falar sobre Wanderson? Porque eu não sei, eu queria ouvir o jogo. Eu acho que são coisas diferentes, na minha opinião. Mas enfim. Pra mim são diferentes, mas são declarações ok. São Eles têm que diferentes, dar, mas são tudo bem. iguais. Ah, tu acha que são iguais? Diferentes, mas são iguais, eu não entendi, desculpa. Pra mim são completamente diferentes. Sem assim, ó, peso nenhum. o único cara que chegou e disse assim, ó, eu disse e eu assumo que eu disse foi o Soares e a gente tenta tirar. O Johnny claramente tinha um torcedor dizendo, vamos quebrar lá. Ele, beleza, tá se livrando disse, do não é o que tu tá torcedor. dizendo, mas tudo bem. Vou ser bem didático aqui. Ele tava se livrando de ti, dizendo super, tá bom, obrigado, um abraço, Ele tava doido pra ir embora pra casa dele. E aí, ai meu Deus, e a gente fica maximizando. O único cara que disse o que disse, a gente tenta tirar. Vai. Tem só um cara que eu quero que assuma o que disse. JB Filho. Final de semana de Fórmula 1 aqui na Band. Fica ligado. Para começar a temporada, Grande Prêmio do Bahrein. Amanhã, 11h30 da manhã, tem classificação. Quem larga na ponta? E no domingo, quem vai subir no pódio? Na luta pelo tricampeonato, Max Verstappen tem pela frente a nova geração e Lewis Hamilton que busca a redenção. Grande Prêmio do Bahrein é aqui. A Fórmula 1 já é um espetáculo por si só. Cara, mas o que a Bandeirantes fez de bem para a Fórmula 1 com a sua transmissão, com competência, mostrando o antes, o durante, o depois da corrida, é uma aula de cobertura esportiva. Vai para o 3º ano e transformou a Fórmula 1 num esporte ainda mais sensacional, porque a cobertura da Band é uma cobertura verdadeira, uma cobertura real de quem está lá, com a Mariana Becker, entrevistando os protagonistas antes, depois da corrida. É um negócio simplesmente maravilhoso. JB é o nosso especialista em Fórmula 1. Tem um grande nome dessa transmissão, que é o Sérgio Maurício, Sem dúvida. narrador, assim, a gente achava que depois do Galvão não iria surgir alguém tão bom na Fórmula 1 e surgiu, ele é muito, muito bom. E a Mari Becker, que tu falou aí também, ela arrasa. Não, Meneghete, eu tô muito na expectativa pelo seguinte, o carro da Red Bull é seguramente muito melhor, tá? O Verstappen é hoje o melhor piloto no grid e o carro é melhor. Só que a Mercedes, no ano passado, na troca do regulamento, ferrou todo o carro, assim, o Hamilton, porque não adianta. Até o Senna precisava de um bom carro para vencer. E aí o Hamilton não conseguiu vencer. O Hamilton deu uma declaração no final de semana passado na Netflix, dizendo que estava atrás do 8º título que roubaram dele. E foi muito dúbia aquele final de campeonato em 2021. Então, imagino que vai ficar entre os dois, ou Hamilton ou Verstappen. Eu adoro o Hamilton, mas essa frase dele eu não concordo. Ele perdeu bem perdido e tem que assumir que perdeu. Com favoritismo para o Verstappen. Hoje o Verstappen é mais piloto que o Hamilton e tem melhor carro. Muito bem, olha só, vamos colocar aí o resultado final da nossa enquete interativa. Como diz o Diogo Rossi, fora o baile, que o JB apregou aqui, quem pode decidir o Grenal? Bitelo, 9%, Pedro Henrique, 1/3, 32%, Luizito Soares, ampla maioria, 55%, Wanderson, 2%, um outro jogador, 2%. Grande cobertura da Rádio Bandeirantes, FM 94.9, também no canal do YouTube, Esporte Band RS, domingo para Fórmula 1, para Grenal e para tudo mais, para os protagonistas e manifestações. Que horas vai? Até que horas vai? Tu vai emendar Começamos até... às 3, depois da Fórmula 1, 3 da tarde. E aí vai até segunda-feira. Vai invadir a madrugada até segunda-feira. Alô, Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Gostei do seu palpite, viu? Eu ia falar exatamente o mesmo.